Aí a necessidade do médico obter este consentimento informado. Esse consentimento informado, evidentemente, tem uma forma de ser obtido. E ele vai ser obtido sempre na forma proporcional à capacidade de compreensão do paciente. Não pode o médico chegar perante um paciente com termos médicos profundos, difíceis, e pedir que o paciente o compreenda. Ele tem que falar a linguagem que o paciente compreende. Eu me recordo muito quando eu fazia júri no interior do Brasil, e meu pai costumava dizer o seguinte: faça as perguntas fáceis, não faça aquelas perguntas jurídicas que o júri não entenda. E qual era a pergunta fácil? Pergunta fácil era: se vocês entenderem desse jeito, se votarem sim, vocês condenam. Se votarem não, vocês absolvem. Então, a gente fazia a pergunta como deveria ser feita e dizia: se for sim, é condenação. Se for não, é absolvição. Às vezes, o médico, penso eu, não sou médico, mas sou paciente, deveria dizer o seguinte: doutor, fulano, se você não fizer esse tratamento, pode ser que morra, pode ser que fique paralítico, pode ser que tenha graves problemas, e dizer: se você fizer esse outro tratamento, pode ser que seja curado. Às vezes dizer o que é o bom e o que é o ruim é o suficiente do que fazer palestras científicas em relação a esse paciente. Então, o modo de se expressar deve ser aquele que possa o paciente compreender e medir a dimensão do tratamento, a sua necessidade, a sua utilidade, para que ao final tenha condições de manifestar a sua vontade. Esse consentimento informado, então, ele envolve dois processos. E não é só a figura do consentimento informado na relação médico-paciente. É um primeiro momento nesse processo em que a informação é concedida com clareza suficiente para que possibilite a correta compreensão. E o segundo momento, onde, em razão da reflexão adquirida, há uma manifestação de vontade. Eu gosto de apresentar esse slide e eu diria: dentro de uma manifestação de vontade, de uma declaração de vontade, nós recebemos uma solicitação que é justamente estímulos do exterior, e que nesses estímulos do exterior nós somos provocados a darmos uma resposta. Tudo aquilo é interiorizado, há uma ponderação interior, em que fazemos esta reflexão interior, e depois há uma reação da pessoa, e essa reação é a sua manifestação de vontade. Então, esse processo deve ocorrer em relação ao paciente. A entidade reguladora de saúde de Portugal determina qual é o procedimento que deve ser realizado tendo em vista o consentimento informado. Ou seja, deve haver a participação do doente no tratamento médico, deve ser uma manifestação que respeite o doente. Todas as regras estão postas. Só que eu teria que dizer o seguinte: consentimento informado, então, é um dever do médico, é um fato jurídico, só que o consentimento informado, pessoal, está em crise. E aí é onde talvez seja o ponto principal da minha palestra. Está em crise porque já nasceu em crise. Ele já nasceu com problemas. O fundamento do consentimento informado pode ser até ser antigo, mas o seu conceito ainda é jovem. A utilização do consentimento informado ainda é difícil.
há uma dificuldade de aplicação do consentimento informado na vida real. Ainda, acredito eu, existe muito paternalismo médico. E esse paternalismo médico, ele existe porque a vontade do médico sempre vai prevalecer. E vai prevalecer porque o médico é superior e especial. O médico é superior porque foi o médico que estudou medicina, estudou aquele problema, sabe de tudo a respeito daqueles fatos e do tratamento que vai ser exigido. E é especial justamente porque, em razão da complexidade técnica, ele é um especialista e você, paciente, tem um campo muito diminuído de manifestação de vontade. É quase que, vamos dizer assim, meramente um contrato de adesão. O médico diz: o tratamento melhor é esse, eu estudei, eu sou especialista e eu sei. Como é que eu vou contrariar o médico? Como é que a gente vai dizer que não é assim? Além do mais, em razão da lei da arte médica, Lei Artes Médica, a gente sabe que os médicos seguem um determinado padrão. E esse determinado padrão no tratamento de saúde são também regulamentos, regras que eles têm que observar. Então, o campo de atuação do paciente para o consentimento informado é muito reduzido.